E aí, tudo bom? Bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso de Cartoon. A gente vai falar um pouquinho aqui no começo sobre os fundamentos do Cartoon. Mas antes eu gostaria de introduzir para vocês um pouco sobre o que eu faço, né, como que eu trabalho nas minhas artes, para vocês entenderem mais ou menos como que eu penso, né? Primeiro que tem alguns personagens que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu fiz esse PowerPoint aqui, mas eu acho que seria interessante eu mostrar para vocês o meu portfólio. Eu me considero um artista de visual development, né? Um artista de desenvolvimento visual. Ah, Aqui tem algumas artes no meu portfólio, são alguns personagens que eu fiz. Então aqui a gente vai ver conceitos, expressões faciais. Aqui eu fiz uma pintura, esse é um paint over, por exemplo, quando eu crio o personagem, um artista de 3D modela, e às vezes ele não fica muito parecido com o conceito inicial, então eu pego esse 3D e eu faço uma pintura por cima, para a gente tentar chegar o mais próximo possível ao que foi aprovado, né, na etapa de 2D. Ah, Essa é uma série aqui do Dom Pedro II, né? Ela não foi lançada ainda, mas a gente vai acompanhar as aventuras do Dom Pedro II com duas crianças e meio se aventurando atrás de tesouros. Eu fiz um color script do primeiro episódio, né? Um color script ele é uma etapa em que a gente consegue ver como será a cena antes dela ser finalizada, né? Eu posso, através do color script, eu posso definir quais são as cores que vão ser usadas na cena, quais são as emoções que eu quero passar com essa cena. Temos um pouco de poster design também. Aqui é uma série infantil que eu participei chamada Pom Pom Power. Eu criei os personagens principais, eles são como se fossem pelúcias. Então, por exemplo, aqui é a Lila, eu fiz o modelo rotacionado, depois eu fiz o modelo finalizado, né? Temos algumas expressões, algumas poses de ação. Aqui você pode ver o conceito inicial que eu fiz e aqui no lado direito os modelos em 3D que foram feitos a partir do conceito que eu fiz. Algumas cenas para a gente entender mais ou menos o que que a gente quer da série, qual é o estilo que a gente quer passar, enfim. Também fiz alguns conceitos, alguns assets, né, que são elementos que vão ser usados na série. Então, aqui a gente pode ver cenoura, coco, sorvete, estrela do mar. Aqui são os color keys de uma outra série que passou na Nickelodeon, chamada Baby Dino Adventures. Então, aqui você pode ver os color keys, eles são até que simples. Eu coloquei aqui, por exemplo, nesse daqui você pode ver que ele tem olho, nesse tem olho e boca, mas não necessariamente é necessário, porque um color key não é para ser visto com os detalhes, é apenas para a gente ter uma noção de mood, de iluminação, de sentimentos que a gente quer passar com essa cena, quais as cores que a gente vai utilizar. Então, eu vou passando aqui enquanto vocês dão uma olhadinha. A Turminha Paraíso é uma outra série que tem no YouTube. Eu participei da segunda temporada dessa série. Aqui tem os Color Keys também. Vocês conseguem olhar no YouTube e ver algumas dessas cenas, né? Vão ver as cenas finalizadas e vão ver também aqui os Color Keys que eu fiz, que eu criei. Eu também faço um pouco de jogos, alguns games. Aqui vocês podem ver algumas artes que eu fiz para um jogo de uma série que a gente está fazendo, em pixel art. Algumas telas que eu pensei de como que poderia ser um jogo, por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui, ela é como se fosse um jogo de luta. Então,
Pensei de como seria a tela com a seleção de personagens, né? E aqui esse último é um jogo que eu tentei fazer sozinho. Tentei me aventurar um pouco na área de programação, mas eu achei um pouco difícil. Acho que não é para mim. Eu vou continuar na área de arte mesmo. Mas eu fiz em pixel art e é isso, né? Vamos voltar aqui para o nosso PSD, que eu tinha preparado aqui. Aqui você pode ver mais color keys, né? E aqui o próximo passo que eu gostaria de conversar com vocês um pouco é sobre as minhas referências e a gente vai falar um pouco do propósito do curso. A primeira referência que eu gostaria de falar, de conversar com vocês, é o Robert Kondo. Ele é um artista de um estúdio chamado Tonko House. Eles criaram uma excelente animação chamada The Dam Keeper. Se eu não me engano, está no YouTube. Se não tiver, não sei como a gente pode ver, mas eu posso compartilhar em algum drive no material do curso essa animação que eu tenho lá baixada. Mas o que eu gosto do Robert Kondo é que a gente pode ver aqui que a line art dele não tem muita firula. Ele usa um brush duro, né? Não tem nenhum tipo de pressão. O mesmo traço, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu vou compartilhar esses brushes no material do curso, então não se preocupem. Mas, por exemplo, veja que ele utiliza um brush seco, sabe? Não tem nenhuma pressão, nada do tipo, e ele consegue com isso fazer esses personagens com muito movimento. é. Então, eu acredito que no curso a base que eu vou utilizar vai ser esse brush para quase tudo. Então, a gente vai desenhar com ele, porque esse brush ele vai direto ao ponto. Ele não tem firula, então é isso, a gente vai economizar um pouco de pensamento do tipo, nossa, eu preciso fazer uma line art super bonita, mas não é necessário. Então, é isso sobre o brush, tá? E sobre o Robert Kondo, ele é um cara que ele é muito bom de line art e também é muito bom de cor, né? Esse é o estilo de pintura que eu gosto muito de fazer. É um pincel com uma texturinha. Eu vou disponibilizar também no material do curso. Ele é um pouco difícil de entender, mas depois que você entende é bem tranquilo, né? E dá um acabamento que eu acho incrível. Nossa segunda referência é o Bill Watterson. Bill Watterson, ele é, apesar de eu não utilizar ele mais tanto como referência, eu acho interessante colocar ele aqui, porque eu lembro que quando eu descobri o Bill Watterson, para quem não sabe, ele é o criador de Calvin e Haroldo. Ele tem um domínio excelente do Nanquim, né? De tempos em tempos, apesar de eu não utilizar mais ele como referência, tem outros artistas que me agradam muito mais agora, mas eu acho legal como que ele faz a vegetação que ele utiliza, eu acho muito legal. E os movimentos também, sabe? Por exemplo, essa tela aqui com alguns moves do Calvin Haroldo, você percebe como ele é bom de movimento, né? Olha as linhas de ação que a gente vai falar depois, mais pra frente no curso, mas, sabe, é um cara incrível, um ilustrador incrível, assim. Aqui a Monique Martin, que é conhecida como Gabrielle Vincent, a Gabrielle Martin, ela é uma artista, se eu não me engano, belga, que por muitos anos ela trabalhou com ilustração, mas era uma parte um pouco mais técnica. Ela trabalhava como quando está havendo um julgamento, e câmeras não podem ser utilizadas no julgamento, ela é daquelas artistas que elas fazem uma ilustração do que está acontecendo no momento do julgamento, né? Então ela é uma artista muito mais técnica.
Só que quando ela completou, se eu não me engano, 52 anos, ela resolveu dar uma reviravolta na carreira e começou a fazer ilustração infantil. E ela criou a Ernest e Celestine, né? E ela tem um traço tão suave, tão doce, que eu achei que deveria trazer aqui para vocês verem. Ah, mas não só pelo traço dela, mas sim pelo fato de ela ter dado essa reviravolta na carreira. Não foi uma reviravolta tão reviravolta assim, mas porque ela estava em arte e continua em arte, mas ela era uma artista muito mais técnica e foi para uma coisa muito mais infantil. E ela mostra pra gente que nunca é tarde. Você pode mudar os seus gostos, você é uma pessoa que está sempre evoluindo, então tudo bem mudar, não é um problema. Eu acho que ela é muito interessante também pela, pelas linhas de ação, pelos movimentos do personagem, sabe? Olha essa cena aqui, coisa bonita, sabe? São animais antropomórficos, e ela consegue colocar assim uma personalidade, uma emoção muito forte. Então, Monique Martin, né, que é quando ela começou a desenhar nesse Celestine, ela começou a usar o nome de Gabrielle Vincent. Eu acho que é uma referência incrível para se ter. Aqui a gente vai um pouco para Disney. Eu tenho os meus problemas com a Disney, ah, mas eu acho que como aprendizado é um lugar excelente para colher referências. E esses aqui são os famosos Nine Old Men. Eles são artistas das antigas da Disney. Cada um fazia meio que uma coisa. Por exemplo, o Les Clark, se eu não me engano, ele era o cara responsável por animar o Mickey. Então, ele era um excelente animador do Mickey. Vocês poderiam, se vocês tiverem um tempo, dar uma olhada em todos, mas caso vocês queiram apenas um, eu diria para vocês irem atrás do Mute Call. O Mute Call, acho que, se não me engano, é o mais famoso, é o mais procurado de todos, o mais referenciado. O Mute Call, ele é o cara que criou o Pinóquio, né? A gente pode ver aqui algumas artes dele, sabe? Excelentes linhas de ação também, expressões. Se vocês quiserem exemplos de expressões faciais, esse cara é muito bom. Também é uma line art sem firula, né? Sem shape dynamic, sem aqueles brushes que ficam mais finos e depois mais grossos. É simples, né? Então, Mute Call é uma excelente referência para se ter.